nome é Ana Cláudia Araújo, eu sou membro da WS75. Estou aqui para apresentar para vocês, para viajar com vocês através do livro de Primeiro Reis. Reis constituía inicialmente um só livro, mas foi dividido em duas partes por ser longo demais para um só rolo de pergaminho. Na tradução grega antiga do Antigo Testamento, a Septuaginta, 1º e 2º Samuel são agrupados com 1º e 2º Reis, sob o título de Basileai, que significa reinados ou reinos. Esses livros relatam a história dos reis de Israel, desde Saul, o primeiro monarca, até o último rei exilado na Babilônia. Os dois últimos destes 4 livros são conhecidos como reis, pois têm como foco principal os reis que governaram e não outras pessoas importantes. Samuel, por outro lado, inclui grande volume de informações a respeito do profeta Samuel e sobre Davi, antes deste tornar-se rei de Israel. Reis termina quando o rei Joaquim é libertado da prisão pelo monarca babilônico Évil-Merodach, cuja ascensão ao trono ocorreu aproximadamente em 560 AC. O livro provavelmente assumiu a forma final pouco depois dessa data. É possível que partes do texto tenham sido escritas antes disso, pois existem repetidas referências a registros dos reis de Judá e aos registros dos reis de Israel. O autor. O livro não apresenta nenhuma referência quanto ao autor da obra. É provável, contudo, que o autor conhecesse muito bem os acontecimentos gerais da história de Israel como um todo. A história da monarquia em Israel e Judá. A história da monarquia em Israel e Judá e os relatos dos profetas. Como vários profetas do Antigo Testamento, ele conclama os reis e o povo de Israel a voltar para o Senhor da aliança, cujos preceitos são descritos em Deuteronômio. A tradição hebraica atribui a autoria do livro ao profeta Jeremias. Outro fator importante a respeito do autor é que ele vê a história de uma perspectiva profética e divina. Seu objetivo primário é o de mostrar que, ao contrário do que os homens imaginam, é Deus e não os sucessos políticos, sociais e militares que regem o futuro dos povos. Deste modo, nada é omitido nas falhas sucessivas dos reis de Israel e Judá, o que irá culminar com o exílio da Babilônia para o reino de Judá e a Assíria para o reino de Israel. O livro é claramente dividido em 3 seções importantes: o reinado de Salomão, o reino dividido, os reis de Judá até o exílio. Essa é a divisão de 1º e 2º reis já junto, tá? Que alguns autores já fazem a composição total. Mas nós vamos estudar primeiro, nessa hora, nós vamos estudar primeiro o livro de 1º Reis. Então vamos começar pelo reinado de Salomão, que se trata, é o período monárquico, né? A primeira é o apogeu monárquico, começa com Salomão. Davi foi um rei bom, Saul também foi um rei maravilhoso do rei Davi, e por causa dele muitas promessas continuaram. Até hoje nós vemos essas promessas, mas o rei Salomão, ele em Israel, atingiu o ponto máximo do período monárquico. Foi o apogeu do período monárquico para Israel foi quando Salomão foi rei. Por conta de a construção do templo, por conta da grande sabedoria dele, ele conseguiu implantar no reino de Israel tudo isso também. Então nós iremos passar por ele, pelo reinado de Salomão, pela sabedoria dele e pela construção do templo. Falaremos um pouco de Elias, nesse resumo que nós estamos fazendo. Passaremos pelo profeta Elias e nós encerraremos com a divisão das tribos.
no final a gente vai ver as tribos se dividindo. O primeiro rei vai caminhando para isso, né? Quando for o segundo reis, é uma continuação de primeiro reis, é um livro só. Ele só foi dividido por conta da quantidade de capítulos muito extensa. Okay? Esses dois livros, os livros de Primeiro e Segundo Reis, podem ser considerados os livros mais importantes do mundo, porque diariamente há expedições desenterrando fatos históricos, a respeito dos quais nada se sabia antes, a não ser o que está nos livros dos reis. A princípio, poderão parecer desinteressantes ao autor, mas a vida dos reis e a história destes livros provam que Deus não faz acepção de pessoas. 2. Quando colocados tudo no altar, Deus nunca nos deixa esperando pelo fogo. 1 Reis 18:38. E 3. O cativeiro foi devido à desobediência a Deus. Ele foi profetizado antes, está lá em Deuteronômio 28:49. O que Deus fala do indivíduo que se esquece dele? Os livros dos reis começam com o rei Davi e terminam com o rei da Babilônia. Começam com a construção do templo e terminam com a destruição do templo. Começam com o primeiro sucessor de Davi ao trono, Salomão, e terminam com o último sucessor, Joaquim, libertado do cativeiro pelo rei da Babilônia. Os livros dos reis cobrem praticamente todo o período de domínio dos reis sobre o povo escolhido de Deus. Durante o reinado de Salomão, a nação atingiu o apogeu da sua grandeza. Com a morte de Salomão, a realeza, de fato, deixou de ser o meio pelo qual Deus governava o seu povo. O período dos profetas iniciou-se nessa época, com o grande profeta Elias. Primeiro Reis termina com a história desse profeta. Segundo Reis gira ao redor de Eliseu. Segue-se o declínio do reinado até vermos tanto Israel como Judá levados para o cativeiro. Após esse período de reis, inicia o período interbíblico. Esse período interbíblico, ele é considerado o período que Deus se calou e não usou mais os profetas. E após ele começa-se o Novo Testamento. Tá? Então foi aproximadamente uns 400 anos esse período interbíblico. Agora nós vamos para o resumo do livro de 1 Reis. Nos primeiros capítulos a gente vê a velhice do rei Davi e Salomão sendo nomeado rei. No capítulo 3, Salomão recebe o dom divino da sabedoria. No capítulo 5 já começa os preparativos para a construção do templo. Salomão faz aliança com o rei de Tiro, Irão. No capítulo 6, Salomão edifica o templo. A construção levou 7 anos e meio. O autor descreve o templo, as casas e o palácio de Salomão. Descreve com riquezas de detalhes as casas anexas ao templo e a mobília. Nunca dantes se vira tanto luxo e riqueza. Os anexos levaram o dobro de tempo que a construção do templo. Os anexos, a casa, o palácio, levaram o dobro de tempo. No capítulo 8 a gente vê a dedicação do templo. Esse foi o auge da vida de Salomão, assim como foi para Davi trazer a arca para Jerusalém. A oração de Salomão a Deus. Salomão abençoa o povo e os despede ao 8º dia. No capítulo 9 a gente percebe Salomão, Deus, o Senhor aparecendo para Salomão pela segunda vez e se compromete a abençoá-lo como a Davi, se este obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Depois de 20 anos, Salomão conclui todas as obras, impõe um tributo aos povos que habitavam nas terras que recebera como dote da filha de Faraó. No capítulo 10, a rainha de Sabá vem visitar Salomão. No capítulo 11, a gente já percebe a idolatria de Salomão e a ira de Deus. Seu amor por mulheres estrangeiras tornou-se maior que seu amor pelo Senhor e tornou-se permissivo ao culto aos deuses estranhos de suas mulheres. Deus não tolerou isso e levantou inimigos a Salomão.
Haddad, Rezon e Jeroboão, da tribo de Efraim, para liderar as 10 tribos de Israel ao norte. E aí já, por causa da desobediência, o que aconteceu? Deus já começou a, não se planejar, né, para a divisão do reino, mas Deus começou a tirar de Salomão o que tinha dado para Davi. Só não podia tirar o quê? O que ele tinha prometido, que era que a descendência de Davi nunca ia acabar a descendência de Davi. A descendência de Davi ia ser eterna, exatamente por causa de Jesus Cristo, que é da descendência, que pertence à descendência de Davi, né? Então, a gente percebe já no capítulo 12 toda essa divisão começando a ser vista, percebida. Roboão, filho de Salomão, causa divisão entre as tribos. Porque no capítulo 12 acontece exatamente o que era previsto, né? Porque Salomão começou a cometer idolatria, fazer idolatria, e Deus permitiu ele continuar, não haver divisão com ele vivo, mas assim que ele morreu, Roboão já planejou ser rei, né? Ser o rei, o próximo rei, ele seria o próximo rei, Roboão. Então, ele começou a planejar e pediu conselhos. O Roboão pediu conselhos de alguns amigos, vamos dizer assim, né? Pediu dos anciões de Israel, né? Os anciãos de Israel deram o conselho deles para Roboão, mas ele, não satisfeito, pediu dos amigos, né? Dos amigos jovens. E os amigos jovens, será que deram um bom conselho para ele? Disseram para ele aumentar a carga sobre os impostos, sobre o povo, para ele massacrar o povo. A verdade era essa, que eles já pagavam muitos impostos, o povo, por conta das obras que Salomão desenvolveu. Então, com isso, o povo já estava cansado de pagar tantos tributos. E Roboão colocou impostos mais altos ainda. Então, no capítulo 12, Roboão aumenta a carga de impostos. 10 tribos seguem a Jeroboão, da tribo de Efraim, que não tinha nada a ver com Salomão Jeroboão, tá? Era uma outra pessoa, um outro homem que Deus levantou ele estava no Egito, que Salomão que tinha mandado ele para lá, para o exílio, e ele estava lá. E nesse momento ele volta e aparece aqui, já nesse capítulo, e começa o trâmite, e começa a divisão do reino de Israel. Roboão junta a casa de Judá e Benjamim para perseguir Jeroboão, mas o Senhor o impediu, que era para haver guerra entre os dois, né? E acabou o Senhor não permitindo. Só que Jeroboão era idólatra, e ele fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Betel e outro em Dan, para o povo adorar, e não ia ao templo de Jerusalém. Assim começa a divisão do reino de Israel. Passa agora a ser reino de Israel, com 10 tribos, chamado Reinos do Norte, e o reino de Judá, com 2 tribos, que era Judá e Benjamim, que se chamaria Reino de Judá. Tá? Então, reino de Israel, com 10 tribos, e reino de Judá, com 2 tribos. As 12 tribos se dividiram. As 10 tribos ficaram com a parte norte de Israel, que era Samaria. E as 2 tribos ficaram com a parte sul, que era onde estava Jerusalém. No capítulo 13, a gente percebe Jeroboão, o profeta, faz predição contra o altar de Jeroboão em Betel.
A gente passa capítulo 14, 15, a gente percebe toda a situação da prostituição, do homossexualismo, da homoafetividade que existia na época, e tudo isso sendo e no capítulo 14 a gente encontra uma forma de permissividade com a prostituição masculina ou homossexualismo. Deus levanta Sisaque contra Roboão, rei de Israel. Então, várias situações começam a acontecer de desaprovação total do reino do Senhor. O reino de Israel, todos os reinos de Israel, todos os reis das tribos do norte, das tribos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor. Das duas tribos de Judá, do reino do sul, teve uns que se salvaram, né? Mas a gente vai ver mais adiante. Aí no capítulo 17 surge Elias. Elias aparece no pior momento da vida de Israel, sob o reinado de Acabe. Baal era considerado o deus da chuva e da plantação. Elias prediz 3 anos de seca, até que o profeta revogasse a sua previsão. E isso evidenciava que o Senhor era o verdadeiro Deus da natureza. O milagre da provisão da casa da viúva de Sarepta. Tá tudo no capítulo 17. No capítulo 18, a gente vê, após 3 anos, Elias apresenta-se a No capítulo 18, após 3 anos, Elias apresenta-se a Acabe e propõe o desafio dos profetas de Baal e os destrói. No capítulo 19, Jezabel ameaça Elias e este esconde-se no Monte Horebe. Deus fala com Elias e manda ungir Azael, rei sobre a Síria. Jeú para ser rei de Israel e Eliseu para ser profeta em seu lugar. Eu acho interessante essa questão do Elias, né? De ficar com medo. Ele tinha acabado de acabar com os 400 profetas de Baal. E vem e tem medo de uma mulher chamada Jezabel. Né? E isso mostra o que um homem se esconde numa caverna. Então a gente percebe o quanto o homem é falho. Como acontece conosco também, não é? De às vezes por uma situação tão pouca, Deus tem nos livrado de tantas situações, de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas frustrações. E às vezes por uma coisa tão pouca a gente vai e se esconde na caverna e deixa de ir para a casa do Pai e não quer mais Jesus. Então, veja em que situação você está, em que momento você está. E no capítulo 20, Deus dá a vitória a Acabe contra o rei da Síria. No capítulo 21, Nabote recusa-se a vender a sua vinha a Acabe. Jezabel, sua mulher, intervém e ordena a morte de Nabote. Deus manda Elias ameaçar Acabe, e este se humilha perante o Senhor. Contudo que o Senhor ouviu a oração e a humilhação de Acabe, deixou para fazer juízo na sua descendência. No capítulo 22, Acabe, rei de Israel, faz aliança com o rei de Judá, Josafá. Saem à luta contra a Síria e Acabe é morto na batalha. A partir desses capítulos, a partir de 1 Reis, você vai ver, toda vez você vai perceber, reis de Israel e reis de Judá, exatamente por causa dessa divisão, tá? Que nós já vimos anteriormente. E nessa situação aqui, Acabe era rei de Israel e o Josafá era rei de Judá. E eles fizeram uma aliança para lutarem contra o rei da Síria. Tá? E só que Acabe foi morto nessa luta, né? E Josafá não foi bem sucedido, não morreu, e começou a reinar no 4º ano de Acabe, rei de Israel. O Josafá reinou 25 anos e fez o que era reto perante o Senhor.
Eu não falei anteriormente que teve os reis que faziam o que era certo de Judá. Teve alguns reis que se salvaram do reino de Judá, mas do reino de Israel todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Tá? Josafá desterrou da terra os rapazes escandalosos, no versículo 47, que ficaram no tempo de seu pai. Morreu Josafá e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, reina 2 anos sobre Israel na cidade de Samaria, enquanto Josafá estava no ano 17 do seu reinado. Acasias seguiu o caminho de seu pai, Acabe, e de sua mãe, Jezabel, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Seus dias de reinado foram abreviados pelo julgamento de Deus. A gente vê isso em 2 Reis 1. Perguntas para reflexão. Como você interpreta o versículo de 1 Reis 22, 47? E a segunda pergunta, Salomão foi salvo? O que você acha? Qual a sua opinião? Qual a sua interpretação? Espero que eu tenha contribuído para o desenvolvimento e o seu aprendizado do livro de 1 Reis. Espero você na próxima aula de 2 Reis. Tá dando continuação, né? Como nós falamos anteriormente, o livro de 2 Reis é uma continuação de 1 Reis. São um livro, fazem parte de um compêndio só. Tá bom? Então, até mais.